E vamos agora de manhã ver a verdade que está por trás de quem corre por gosto não cansa. Eu também gosto de dizer assim desta forma. Vamos descobrir como é que podemos chegar ao fim do dia com mais energia do que quando começámos. Então, o tema hoje da manhã é acerca disto. Valores. Então, perguntas que eu posso deixar aqui para abrir o apetite. Olha, gostarias de te sentires entusiasmado no que fazes? É capaz de ser uma pergunta interessante. E depois outra também. Porquê é que me aproximo de algumas coisas e me afasto de outras? E claro, a grande questão, gostariam de terminar uma tarefa com mais energia e realização do que quando começaram? Portanto, isto são questões pertinentes para realmente nós termos resposta. E o facto de estarem aqui mostra que querem saber mais acerca disto. E naturalmente sei que um mundo novo, inclusivamente, está-se a abrir para cada um de nós. Há bocadinho partilhávamos num espaço aberto, inclusivamente, as correlações que agora as coisas começam todas a encaixar, a harmonia que isto começa tudo a encaixar. E vejo, claro, a motivação na vossa postura. Aliás, quando se fala já de um tema, antigamente, no início, já não pegavam no manual e agora já vão logo à página certa ver onde é que está aquilo para acompanharmos. Isso é fantástico, das matérias relevantes que estamos a ver. E se calhar os valores é das principais coisas, aquilo que vamos falar, que desbloqueiam os recursos interiores para começarmos a dar bons dias a nós mesmos. E até para descobrir porque é que nós estamos a dar bons dias a nós mesmos em determinadas áreas. Então, isto é algo central, crucial. Eu lembro-me, era uma vez, duas pessoas. Vamos chamar o Manuel e o Joaquim. O Manuel, aquele bigodaço fofo, não é? Mas era um espelho grata, assim que ainda enrolava, e assim bonacheirão, e até tinha, não sei se era de beber o seu tinto ao almoço, mas até tinha um nariz vermelhão, estão a ver aquela caricata. Então, o Manel. O Joaquim não. O Joaquim era um fulano tranquilo, um fulano com o olhinho verde, um fulano que, pronto, ele até era gozão, portanto, ele gostava de se meter com a malta e tal. Então, os dois realmente descobriram uma coisa na vida, muito importante, que o mais importante para eles era o amor. Então, eles dois, vindo de percursos diferentes, o Manel e o Joaquim, pensaram assim, já sei onde é que vou trabalhar, já sei onde é que a minha vocação vai fazer sentido. Pensaram, vamos trabalhar na Santa Casa de Misericórdia. Foi o sítio onde se conheceram, porque aí podiam implementar o amor em ação. Incrível, não é? Então, o Manel, o tal do bigodaço, narizinho vermelho, bonacheirão e tal, não é? Então, o Manel, foram os dois que souberam que no CCB havia uma conferência e vinha uma sumidade para falar acerca do amor no mundo, não é? E que isso era transformador e revigorante. Eles ouviram isto, é mesmo uma conferência, tipo uma injeçãozinha que a gente precisa disto para continuar aqui empenhados na Santa Casa da Misericórdia. Então, o Manel foi, e o Joaquim também foi. E então os dois estavam entusiasmados, até receberam lá o índice, a agenda, do que é que naqueles 2 dias, o que é que se iria passar, e vem uma sumidade falar, eles cutucam assim um ao outro, não é? A sala estava quentinha, cutucam um ao outro, isto aqui é que vai fazer sentido, porque isto aqui, ele é uma sumidade, ele é um entendido, não é? Portanto, ele é um catedrático acerca do amor, portanto, ele já escreveu livros, doutoramento, aquilo tudo, etc. E não é que eles estavam a ver e tal, estavam entusiasmados, as teorias, tudo aquilo era empolgante com os exemplos que dava, até que o fulano começa a ter um problema na voz, não é? Então começa a precisar, portanto, a voz começa a falhar, não é? Então precisava de beber assim este bolinho de água, como eu,
E então não é que aparece lá um jovem, estava a dar assistência aos oradores, aparece lá com a sua garrafinha de água nova para abrir, para pôr lá em cima. O fulano, o orador, que não estava à espera daquilo, fica muito baralhado, porque aparece ali no palco um jovem, não é? Ele perde o raciocínio e a primeira coisa, por ele ter ficar sentindo-se perdido, diz: "Ó jovem, mas alguém te chamou aqui, vá-se lá embora e não me atrapalhe." E teve isto perante 500 pessoas, esta atitude perante 500 pessoas. Bem, o Manel, o bonacheirão, doido de nariz vermelho, bigodinho aristocrata, não é? Bem, ficou... Epá, este fulano é um logro, é um falso. Então ele pregou o amor e depois, mas é como o outro, faz o que eu digo e não o que eu faço. Bem, ele realmente aquilo ficou para morrer. E depois, durante aquela exposição acerca do amor, epá, ele incomodou as pessoas da fila da frente. Mas você ainda dá crédito a ele. Epá, você viu o que eu vi. E aquilo era um burburinho à volta terrível, não é? E foi para casa e ainda conseguiu dizer à mulher e estar lá. E naquela noite, ele quase que não dormiu só a pensar aquilo. Epá, que realmente, como é que a gente desta na vida? Não é? E então, não foi só naquela noite. Nas 2 noites seguintes, ele ainda conseguiu pensar naquilo e estar a pensar naquilo. Já o Joaquim, não é? O Joaquim. O Joaquim viu aquilo, estava lá, na mesma, e ficou a olhar e disse assim: "Epá, que grande doido. Este gajo, afinal não vale um chavo. Olha, já te calas. Mas é que é o orador seguinte, porque este já não me merece crédito. Olha, o seguinte não é assim tão bom. Mas o outro, é fantástico. Olha, vou esperar que este se cale, depois vou tomar um cafezinho e vou estar aqui para ouvir o outro." E foi para casa, tranquilo, não é? Contou realmente lá em casa as coisas boas daqueles 2 dias do que se tinha passado, até que eles vão à Santa Casa de Misericórdia contar o que se passou em 2 versões, como viram, diferentes. E é aqui que o chefe deles diz a revelação total acerca do Manel e do Joaquim. Ora bem, então, o que é que nós estamos aqui a tratar? Uma definição dos valores. Valores são aquele tipo de palavras vagas com alto grau de abstração e, por isso, multi-interpretáveis, como devem calcular. Tendo, por natureza, um caráter altamente hipnótico, nós já fizemos aqui até a brincadeira de usarmos um valor chamado sucesso, e cada um construiu uma coisa, e tem caráter altamente hipnótico porque é onde as pessoas quase que não discordam. Porque estamos a fazer shaking up, aí para cima, e quanto mais o grau de abstração, maior é o chapéu, o umbrella, e realmente menos discordanciar. E se eu disser, é importante a liberdade, é importante o sucesso, é importante a harmonia, é importante o amor, todos nós ficamos contentes e nos entendemos. Agora, se eu começar a especificar, portanto, fazendo checking down, isto tem comportamentos, onde se realiza e como, aí é que provavelmente começamos a discordar, não é? Portanto, então, por isso os valores têm um alto grau hipnótico. E destruindo muitas vezes até a capacidade crítica. Porque quanto mais para cima eu for, não é, nos níveis neurológicos, os valores estão a um nível bastante alto antes da identidade, então isto pouco tem a dizer e obter uma concordância global e geral. Não é à toa que políticos usam muito os valores, não é? Porque para falar para multidões é importantíssimo falar ao nível dos valores nesse aspecto. Então, os valores são uma espécie de, cristalização de verbos. Por exemplo,
de o verbo respeitar passa eu posso passar um valor que é o respeito. Portanto, e aí, portanto, passa a ser um valor. Portanto, são uma espécie de cristalização dos verbos sob a forma de um substantivo de natureza abstrata. Portanto, basicamente. Butler e Grinda, os autores desta matéria, diz que um substantivo não pode ser levado no carrinho de mão, então torna-se um nominalismo. Portanto, se aquele substantivo, por exemplo, até quando eu falo dinheiro pode não ser um valor, mas para outras pessoas pode ser um valor. Não é? Portanto, estamos a falar de valores. Ao nível do modelo de comunicação, os valores estão ao nível dos filtros. Portanto, aqui é este nível. Não é? Portanto, é onde nos situamos. Ao nível dos níveis neurológicos, portanto, estão num alto grau de importância e ao nível realmente já do inconsciente, porque é a forma como eles são formados. Nós dizemos que uma coisa é importante e formada de uma certa forma, mas como é que os criamos tem a ver já desde bebês, de facto. Então, nesse aspecto, é a nossa localização. E claro, os valores são a base fundamental da nossa existência, não é? Incorporam o que é importante para nós, portanto, é o que vocês têm ali. Definem o que para mim é absolutamente verdadeiro. Aliás, por isso é que numa hierarquia, os valores têm uma hierarquia, desde o mais importante ao menos importante. Determinam a importância de uma situação. Formam a base das nossas decisões também. São sustentados pelas nossas crenças. E esta é como se fosse as nossas convicções. Tenho aqui o valor e depois tenho aqui as convicções a proteger os meus valores. E reparem, e entre nós, raramente nós falamos e discutimos valores, certo? O que nós discutimos e faz guerras e braços de ferro é acerca do que acreditamos, das convicções. Então, eu para saber, por exemplo, um valor que vou aqui pôr, liberdade, por exemplo, por isso é um de qualquer, eu para saber que convicções é que protegem este valor, basta fazer uma pergunta. E ir atrás deste tipo de perguntas. Como é que sabes que há liberdade? Então deixa a pessoa falar. E quando a pessoa começa a dizer como é que eu sei que há liberdade, começa a vir as convicções relativamente, que são as sentinelas, os soldados que protegem aquele seu valor de alto grau de importância. É claro que eu tenho convicções, e isto não fica por aqui, porque há convicções que protegem convicções, também há uma hierarquia de convicções, não é? Eu para saber que valor é que está acima desta convicção, basta fazer a pergunta de checking up. Olha, com esta convicção, o que queres atingir para ti? Porque é que isso é importante? Que objetivo maior tens? A gente, quando andou a fazer o checking up, eram essas perguntas que fazíamos, quando estivemos a fazer esse exercício. Então, facilmente se acha também os valores que estão escondidos e que a pessoa não fala, para percebermos realmente. Até nas negociações e nas resoluções de conflito. Aliás, eu não diria resolução de conflito, eu diria resolução de conflito, porque uma coisa é gestão de conflito, outra é a resolução. O que a gente quer é resolver o conflito. Quando estamos na guerra das convicções e do que cada um acredita, nada melhor do que fazer subir um nível para resolver o problema. Uma das regras dos níveis neurológicos é não se resolve o problema onde ele se manifesta. Resolve-se num patamar acima para resolver o que se passa, o problema de baixo. Então, se os valores estão acima das convicções,
Se eu estou com um problema em convicções, vamos descobrir qual é que é o valor comum. E aí sim, aí resolve a questão. Mais coisas acerca dos valores. Formam a base das nossas decisões, claro, o grau de importância que tem é imenso. São sustentados pelas nossas crenças, foi o que eu estive aqui a falar e a demonstrar um pouco. Mas, malta, já fazem parte da nossa identidade, são a base logo. Seja nos metaprogramas, seja no Enneagrama, o que está lá em cada tipo de personalidade e o que é importante são os valores. O que está lá, não é? Sucesso, perfeccionismo, justiça, poder, harmonia, diversão, segurança, conhecimento, e por aí vai, podemos estar aqui, que é só uma coisa a aparecer em cada uma das personalidades, de facto. Portanto, então, fazem parte da nossa identidade, já são a base da nossa identidade. E claro, os valores têm uma coisa fantástica, é que dirigem todo o nosso comportamento, sem dúvida. Aliás, a honra, antigamente lembram-se dessa palavra, a honra, ofendeu-me a honra, e por valores se matava e por valores se dava vida. Não é? Portanto, valores de identidade estão muito conjugados, de facto. Então, mais coisas. São a causa do que me aproximo e do que me afasto. Reparem que eu afasto-me se aquela pessoa tem valores que violam os meus, o que é que muitas vezes acontece? Não, aquilo não. Ou, há uma identificação, eu nem sei o quê, mas há quase tipo uma empatia, um rapport nesse sentido. Né? São as pedras básicas da minha avaliação ao julgamento. Quando ontem ouvi aqui uma apresentação, eu saber mais é algo que eu devo ajudar o outro e não usar com o outro. Que o valor está aqui em causa. Eu dava. E em feminista também podemos ter harmonia, podemos buscar aqui vários valores que ficam em causa. Então, isto são as pedras básicas da minha avaliação ao julgamento. Também. É incrível os valores, o poder dos valores. E claro, são responsáveis pelos meus estados emocionais. São responsáveis pelos meus estados emocionais. Não é? E claro, esta é crucial. São a fonte básica da minha motivação. Porque é que eu quero uma coisa e porque é que não quero uma coisa. E se vos aparecer alguma vez, ou vocês mesmos estão com pouca motivação, é saber qual é o valor que não está lá a ser satisfeito. Ou se estão com aquelas lutas interiores, o que é que vocês estão a obrigar a fazer pela dor que realmente lá qual o valor a faltar, ou que há um choque de valores. Também pode acontecer. O que é que podemos falar acerca de mais dos valores? Esta é gira. Valor igual a emoção. Registrem esta. Valor é igual a emoção. Porque a formação do meu valor é toda a emoção que lá está impregnada atrás, apreendida ao longo da minha vida. E a emoção pode ser agradável ou desagradável, mas o que marcou foi isso. É lá estar. E claro, quanto mais marcado eu estou pela minha infância, mais escravo sou dos meus valores. Se a minha infância foi difícil, então eu disse um dia, mais importante é isto. Eu posso sofrer depois na vida
Porque se aquele valor não estiver cumprido e está a dar um mau dia porque já estou saturado, estou cansado, não aguento mais, mas sou escravo daquele valor. Não é? Por isso valor igual a emoção. E claro, e não há valores para a vida. Há valores por contexto de vida. Já vamos estar depois aqui a trabalhar, a descobrir um contexto que cada um escolher, quais são a sua hierarquia de valores. Então a sua hierarquia é basicamente que os primeiros 4 valores de uma hierarquia são os que comandam aquela área. E se eles não estiverem satisfeitos, eu estou entalado. Vou andar em lutas internas, vou andar insatisfeito, vou andar numa desordem completa. Então, cada contexto tem a sua hierarquia de valores. Alguém perguntava assim, então, mas não há valores transversais? Se a minha infância está muito marcada por algo, esse valor que daí formou-se pode estar em quase todas as hierarquias. Sim, sim. Pode acontecer. Mas é difícil os valores do trabalho serem iguais aos valores da família, mesmo assim. Mas é uma questão só de verificar. Se é aquela hierarquia. Epá, e claro, há 2 tipos de problemas com os valores. Um é o chamada incongruência simultânea. O que é isto? É que naquela hierarquia, eu vou só chegar aqui, numa hierarquia, imagina os meus 4 valores da hierarquia, não é? Mas se eu tiver, imaginem, em algum destes sítios, 2 valores em simultâneo, com o mesmo grau de importância, valor 1, valor 2, eu tenho aqui um problema que se chama incongruência simultânea. E isto dá um gasto de energia brutal. Por exemplo, dando aqui um exemplo, se aqui em primeiro lugar tiver o valor liberdade e o valor segurança. E se o valor liberdade e segurança, por exemplo, alguém que trabalha por conta de outrem, numa empresa. Portanto, ela quer o seu projeto próprio, liberdade, não está sujeito aos horários, a normas daquela empresa, etc. Quer isto, mas também bem a empresa não o tem. Por sua vez, está lá naquela empresa por causa da segurança do ordenado. Isto dá um gasto de energia Nunca estás bem. terrível. Então, isto chama-se incongruência simultânea de valores. E existe uma técnica, e iremos aprender para resolver esta questão com os valores, que chama-se depois o Visual Squash. Ok? No próximo módulo nós vamos aprender esta técnica para resolver este problema de valores a nível de incongruência simultânea. É claro que depois também existe não só a incongruência simultânea, mas pode acontecer outro tipo de problemas com os valores, que chama-se incongruência contínua. Então, o que é a incongruência contínua? É num daqueles valores, portanto, imaginemos liberdade. Temos este valor aqui. E depois temos aqui, imaginemos, na zona da emoção, aqui, alto grau de
vamos dizer, não quer dizer negativo, porque eu não gosto de chamar as emoções negativas. Pode ser desadaptativas, não é? Desadaptativo. E adaptativo. Por exemplo, o medo, quando é em excesso, é desadaptativo. Pode dar ataques de pânico, ansiedade, tudo aquilo. Agora, o medo adaptativo é ótimo, porque permite eu não ser atropelado quando vai atravessar uma estrada, não é? Portanto, protege-me também. Pronto, vamos dizer o que é neutro. Ou seja, esta incongruência contínua acerca de um valor, eu posso ter o meu valor formado e ser importante para mim, baseado no prazer, não é? E então aqui, se eu vir alguma coisa contrária à liberdade, não mexe comigo, porque está formado no prazer. Apenas analisa, olha, realmente aquela pessoa não deve estar muito bem. Mas em termos do que se passa aqui internamente comigo, com o facto do acontecimento externo, ok, bem, a pessoa não deve estar muito bem. Não há aqui eu a gerar o meu próprio inferno. Agora, se eu formei a liberdade baseada na dor, porque um dia, imaginem alguém que cresceu e que não podia nunca sair à rua. Que viveu num quarto, numa sala e numa cozinha, que era castrada em termos de conhecer outras coisas. Vou só aqui dar exemplos abstratos, só para raciocinarmos. Essa pessoa um dia disse assim: nunca mais me prendem. O mais importante para mim é a liberdade. Qual é o problema disto? É que parece que ambos é fantástico, querem liberdade. Mas qual é o problema? Aqui deste lado. É que quando alguém na vida já é crescida diz assim: não podes fazer isto. Ui! Acorda a dor da infância e toda a dor somada sempre no mesmo sítio. Não é? E claro, então é escrava desta questão. Então isto é incongruência contínua. Mas isto então é quando a pessoa se mantém quase sempre com aquele valor que vai impactar no seu comportamento diário. O valor impacta sempre na vida diária, porque se estiver na hierarquia daquele contexto... Imagina o do prazer, não é? Imagina que este valor do prazer, que para mim é importante ter prazer na vida. Estou a ser... Mas o prazer é um resultado, não o valor em si. Certo. Então, eu tenho que ter a minha liberdade para eu estar constantemente a sentir prazer. É isto? Não. O que eu estou a tentar transmitir é o seguinte, que é... Porque é que a pessoa tem liberdade como é um dos principais na hierarquia? E se a pessoa é escrava do que acontece ou não, faça esse valor de liberdade. Sim. Porque se eu for formado aqui, quando externamente, o acontecimento externo, alguém faz uma coisa oposta à liberdade, o céu, ou seja, ela não reage à dor. Portanto, não lança uma granada à volta dela porque está tranquila. Agora, se a pessoa quer liberdade porque o que está lá, quando tocam, cria-se um inferno. Claro, isto é metafórico, isto é um inferno, não é? Porque vai acordar toda a dor interna, então a pessoa vai dar maus dias a si mesmo, podem dormir naquela noite, depende do que é que aconteceu para ali, pelo qual formou o seu valor de liberdade. E isso pode estar retratado numa vida. Estamos a falar de vida mesmo. Sim, sim. Porque já vamos ver as fases em que os valores se criam.
como é que se criam. Ou seja, isso no fundo há pessoas que quando lhes tocam num determinado valor, elas entram automaticamente em dor. E há outras que não. E há outras que não. É isso que está aí. É. Se romperem, quando tocam num determinado valor, se tiverem hierarquia, se for o oposto àquilo que é aquele valor para ela. Há pessoas que pau! quando ameaçam esse valor, não sei. Quando esse valor é ameaçado, exatamente. Também pode ser dito assim. Ok. Mas sempre como vai experimentar acerca dos nossos próprios valores. Mas é engraçado que eu estou a raciocinar que há pessoas que quando lhes tocam ali em determinados valores, elas passam-se. Não é há pessoas, são todos. Todo, sim, mas há pessoas que já estão ali mais para o lado do prazer, não se passam. Percebes? Depende de como. Pedro, onde é que está formado o valor? De que lado? Se lhe roubarem a liberdade e a pessoa tiver formado o valor aqui, não se chateia muito. Está tudo tranquilo. Vai tudo depender de onde é que ela. Como é que ela formou? Se foi um Como é que preço criou? político, porque foi um preço político, por exemplo. Ela quando lhe tocam naquilo, aí é que não. Vem Sim, a profundidade da dor toda cá dentro. Não é? Então aí depende onde é que ela queria. E há pessoas que fazem fortuna e estão aqui. Aonde? Aqui. Champalimau. Ele dava maus dias aos filhos, inclusivamente. Não é? Porque nada podia ser ganho facilmente. Era tudo na dor. Então, muitas vezes, quando, em termos desses acontecimentos assim, desse género de fortuna, quanto mais a pessoa viveu na privação, muitas das vezes, a angústia de voltar aqui, nunca mais! A pessoa pode deixar de ter tudo, e continua a sentir-se ali. É o medo de voltar a ficar pobre. Exatamente. Então não para de ganhar dinheiro, mesmo que isso lhe provoque dor. E isso provoca uma dor terrível e compromete a qualidade de vida interior. Deles e dos outros. Mas é menor do que sentir a dor de estar pobre. Exato. A grande questão, Pode ser, pois, como é que se resolve isto? Olha, já aprenderam uma técnica, o CPH, o Change Personal History. Vamos aqui, a esta dor, caminhar com ela e paliativamente, devagarinho, até onde conseguimos chegar com ela. Ok? No fundo é essa dor que os faz. Mover, correr. Exato. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo é um caso destes. Só que, olha, eu não conheço o Cristiano Ronaldo, nem os dias que ele dá, ele mesmo interiormente, não é? Mas basta ver, quando perdemos com o Marrocos, o homem saiu a chorar. Mas lá está, essa dor, agora vou questionar, não sei se é assim, se não. Há quem que os faça mover e criar a tal fortuna, não é? Mas também há aquela dor que não faz nada, que paralisa. São ambas negativas. São não é? ambas. A questão é sempre Só que uma tem Só mais que dinheiro do que outra. uma faz nada. Aí acho que o que estava a mencionar é o resultado, não é? Na prática de comportamento na vida. O que acontece no mundo exterior, parece-me. Não é? A minha preocupação neste momento é mais a vida que dá-se a ti mesmo. E não tanto o que é que acontece no mundo exterior. Certo. Não é? É dor. No fundo é a dor. Quer dizer, no fundo até que podem ser parecidos, não é? Estão em dor os dois, só que um tem mais dinheiro e o outro não tem, por exemplo. No caso do dinheiro. Não, mas aí é valores diferentes. Pois. Estamos a falar da conversa ainda, não é? Sim, mas é a dor. Está a falar no caso do Ronaldo, uma pessoa que trabalha para não ser pobre e já não é, já nem vai ser. Mas lá- Mas não consegue se libertar daquilo, não é? Lá dentro tem sempre aquilo. Tem sempre aquilo. Está a viver sempre aquilo. Bom, então, o que é que estamos aqui a falar?
Os valores, como veem aqui, aqui vamos dizer que, face aos níveis analógicos, podemos isto ao contrário, só para ter aqui uma ordem. Os valores estão aqui. Portanto, em grau de abstração ou inconsciente, já é uma coisa inconsciente como ele é formado. Portanto, aqui nos níveis neurológicos, portanto, como vem, está bem cá em cima. Mas ali está nos filtros, não é? Sim, faz parte dos nossos filtros. No fim de contas, a nossa história de vida pessoal. Como eles são formados. Porque reparem, agora a pergunta é: ok, e como é que eles são formados? Não é? Portanto, aqui temos que dos 0 aos 7 anos chama-se impressão dos valores. Portanto, e aqui a grande fonte é os pais. É a impressão que é de serem imprimidos. Impressos. Imprinting, não é? Portanto, absorvidos. E, claro, de 0 aos 7 anos é os pais. Malta, e os pais só têm influência até aqui. E os pais só têm influência em termos da impressão dos valores nos filhos até aos 7 anos. Depois, dos 7 aos 14, é a modulação. O que é a modulação? É a altura que se vai buscar dos 7 aos 14 os heróis da TV, as histórias, os livros de quadradinhos. Portanto, vai buscar os heróis, onde for buscar heróis. Portanto, aí dá-se a modulação dos 7 aos 14. É claro que os pais ainda podem ter aqui alguma tentativa e tal, que vai ficando. Pronto. Tá. Mas o que está, já está. Depois, dos 14 aos 21, é a socialização, que se dá a absorção aqui de valores. Porquê? A socialização. Aqui há quem diga que os 14 anos é a idade do caixote de lixo. Há quem diga também, quem é professor, que os 8º e os 9º anos, aquilo é muito complicado. Depois eles lá começam-se a equilibrar ao 10º, 12º ano, 10º, 11º ano. Aqui é a altura da revolta. Aqui é a altura de a pessoa se descobrir no mundo. Quem sou eu? Até provocar os valores vigentes. Porque quer encontrar o seu lugar no mundo. Não. O que é que diz que andou para aqui a absorver? O que é que faz parte de mim? O que é que faz parte de mim? Qual o meu fim? Qual o meu objetivo? E esta é a parte que a socialização, de repente os pais até sentem assim: pois, andei a criar uma criança para isto. Anda um pai a criar um filho. Anda um pai a criar um filho. Mas a verdade disto é que esta é a altura que, dos 14 aos 21, o grupo é que assume as proporções importantes. Os valores do grupo. Porque está a aprender o que é a socialização. Isto também dá um sucesso para a vida, porque a sociedade é a socialização. Diz-me com quem é, mas dizer quem é. Às vezes por medo, exatamente. Estou a brincar. Não, professor. Daí a ver se Já me disseram que foi. E claro, depois dos 21 aos 28, estamos a falar que é o trabalho, que traz então os valores. Portanto, porquê? No trabalho, de repente, é um outro mundo totalmente. É um mundo que. É um mundo totalmente oposto que até agora se decorreu. É um mundo que vai enfrentar coisas que nem tinha noção que ia se confrontar com aquilo. É um mundo que eu deixei de ser o centro, inclusivamente.
Portanto, acontecem ali tantas coisas que realmente os valores são outros. Que a pessoa depois vai aprender e incorporar, a sobreviver e a viver naquele mundo. Não é? Portanto, valores. Portanto, critérios, na verdade, o que é que são critérios? São um conjunto de valores num determinado contexto. Apenas isso, não é? Como é que eu faço motivação de uma equipa? Basicamente, perceber quais são os valores deles comuns e ter esses valores satisfeitos. Também como é que faço motivação da minha equipa? Perceber quais é também os valores e a motivação da identidade deles. Aqui na PNL. A PNL chama-nos dos metaprogramas. Portanto, quando há uma estratégia de motivação, tem que haver várias coisas. Tem, basicamente, a satisfação dos valores. E é muito engraçado, porque nas empresas existem os valores institucionais da empresa. Então a empresa diz que tem 4 ou 5 valores bonitos. Mas a questão é que isto é tudo falso. O que está lá escrito no site ou no catálogo da empresa, sei lá. Já ninguém liga a isso. Não, mas é verdade. São tão falsos. Eu uma vez estive a trabalhar com um banco, não é? Ali no Colombo, nas Torres do Colombo, e a grande questão para saber os valores verdadeiros daquilo é como é que fazemos as coisas por cá. Tive que andar atrás de todo a linha de comando, qual é que era a hierarquia de valores principal para dizer quais eram os seus valores verdadeiros. Eu dei-me conta, a inteligência emocional, a passar a inteligência emocional, porque queria, e ao mesmo tempo, nas vendas ou no dia-a-dia de trabalho, enfim. Mas eu tinha que se perceber o que é que eles queriam por trás daquilo, porque ao mesmo tempo havia que me dizer, mas o que eles têm é que vender. Eu disse, mas quais são os valores para a venda? Eu não posso estar aqui a passar valores que é... Eu não quero saber, só quero saber o objetivo final, portanto, que é a venda em si. Eu tenho que perceber isto, porque senão eu vou contra os valores deles, então há inteligência emocional que valha, não passas nada. Não passa nada e a motivação é zero. Olha, é só que... Porque a questão está, quando eu descubro os valores, os primeiros 4 valores da empresa, vamos agora fazer uma bolinha à empresa, e faço o match com os valores do colaborador, eu trabalho nesta área. Para que a equipa esteja congruente, afinadinha, porque reparem, se eu estou com eles, e a empresa, e eles estão com a empresa, convicções, atitudes, as competências de comportamento e aonde fazem as coisas, tudo se alinha automaticamente. Daí eu frisar sempre, entusiasmo é diferente de motivação. Entusiasmo é, bora, vamos conseguir, bora, todos juntos! E aquela gritaria toda, infernãozinho, que chamo-lhe a não sei o que do mijo, conhecem a expressão, não é? Dura um bocadinho. Dura um bocadinho, ali 2, 3 dias, mas depois começa a haver as circunstâncias. É a força do nome. Outra coisa é a motivação, não é? Porque a motivação trabalha com os valores. É o que é significativo. Por exemplo, às 4 da manhã, se eu estiver com a minha filha por causa de um problema no hospital, lá nas urgências, estou entusiasmado? Não. Nem é 0, é menos não sei quantos. Agora, estou motivado? Muito. Poxa, é um valor importantíssimo. O bem-estar da minha filha. Então, também é bom ter esta questão bem presente. Entusiasmo é diferente de motivação. Completamente. Utilidade disto. Só trazer a utilidade disto. Bom, a gente já está falando de utilidades e aplicações também, não é?
Mas mais utilidades. Olha, facilitar a vida a nós próprios. É porreiro se eu souber a hierarquia de valores nos meus contextos de vida. Ou seja, os valores, no fim de contas, é como uma bússola para o caminho. Não é? Para me dar o meu melhor caminho. Ter consciência dos ingredientes que me motivam. É outra utilidade. Porque senão, eu gosto desta metáfora, é como o pato ir ali, e eu preciso acertar no pato, mas andar tiros para outros sítios onde não está o pato. Tu disseste consciência? Ter consciência dos ingredientes, ou seja, dos valores que me motivam. Não é? Outra utilidade. É a solução para quem está exausto, em burnout. Porque é uma solução para gastar menos energia e sentir significado. Porque a lei do chicote aguenta até um determinado ponto. Aquela coisa que estavas há bocadinho a falar, que é tem que vender, e tem que vender, e se não venderem, tem com esta consequência, e não sei o quê. Isto dá até um certo ponto. E claro, malta, desligar o piloto automático. Porque eu estou sempre a correr e já está aqui o esquema, posso estar sempre a fazê-lo por causa da dor. Mas eu posso dar-me aos dias a mim mesmo e continuar a correr para aquilo que me dá um significado também. Não é? Portanto, eu consigo dar o meu céu ao meu inferno, a mim mesmo, de facto. Eu nunca mais me esqueço, e nós falávamos disso, que uma vez fizeram um teste na Holanda, quando estava lá a tirar um curso. E então, um dos trabalhos era criar um anúncio no jornal para um pintor, para contratar um pintor. E então, começámos a escrever um anúncio. Portanto, procura-se pessoa que seja, agora vou dizer coisas que está lá a ideia, mas não, era noutras palavras, que seja aciadinha, que seja honesta, que traga referências que isto é verdade, pronto, este estilo de coisas. Depois há um que diz assim, então, mas aí não está que então não é um pintor, então, mas aí não está uma pessoa que saiba pintar. Nem queremos, porque isso ensinamos. Agora, a ciadinha, é repetição de compra. Porque andar a pintar o teto, mas a gente escusa de pintar o chão, não é? O honesta é que eu possa deixar lá a pessoa e não desapareça objetos da casa. Não é? Pintar, isso depois ensinamos, que isso é só uma competência. Ou seja, o que é que estava a dizer? Não é? No fim de contas, muitas vezes faz contratações, estamos nós, baseadas nas competências, quando o importante anda nos valores de identidade. A maior parte das queixas que tenho é as pessoas deixarem o local mais sujo. O aciadinho. Engraçado, não é? 90% das queixas deixam as pontas dos fios dos vestidos. Os cigarros. Coisas do género. Muito bem, muito bem. É claro que o que andámos a falar as tais incongruências, é de que lado é que o nosso valor está construído. Esta imagem é só para mostrar se está do lado da dor ou se está do lado do prazer. E isso, no Master aprendemos a descobrir, hoje vamos descobrir a hierarquia de valores e no Master aprendemos a descobrir depois aquele valor está formado de que lado. Não é? Mas hoje vamos descobrir, portanto, tudo isso. Vou só passar aqui Do rápido. lado da dor ou do lado do prazer? Não, isto. Só.
Ora bem, como é que se faz, como é que se descobre os valores? Então, a técnica é simples. Vocês têm isso na página, creio que na 162, verifiquem só. É isso? Então está aí bem explicadinho. Então, basicamente, temos 7 passos. São eles. Primeiro, escolher o contexto em que eu quero descobrir a hierarquia de valores naquele contexto. E é muito simples. Aqui, o desafio para cada um é: pensa no contexto em que não te andas a sentir bem ali, que aquilo não está a bater comigo. Portanto, e há muitos contextos. Há família, há até o trabalho, há o hobby, há os amigos, há o que é que eu quero fazer com um trabalho voluntário, isso também tem um contexto, não é? Portanto, nós temos muitos contextos. E há um contexto, que aquilo não anda bem, aquilo não bate certo. E eu ainda não percebo porquê, mas há um desconforto. Então escolhe o teu contexto. E depois vamos perguntar, e aqui entra o consciente, não é? Olha, o que é mais importante para ti neste contexto? Diz-me aí 3 ou 4 valores acerca do que é importante para ti. E a pessoa lá lança os seus valorzinhos e lá muda a coisa. Depois, isto aqui é consciente. O segundo ponto já não é tão consciente. Olha, tu também uma situação na tua vida, nesse contexto, que é sempre nesse contexto, em que tu sentiste bastante motivado. Então a pessoa conta, não é? Uma historinha. E aí nós descobrimos normalmente mais um ou outro valor que ela não nos tinha dito no ponto 1. Depois, já temos aqui alguns valores e entramos no ponto 3, que é a estratégia do partir. Ou seja, imaginem que no ponto 1 e ponto 2 já tinha dado 5 valores e agora eu digo assim, no ponto 3, digo assim, imagina que tens esses 5 valores, mas acontece qualquer coisa lá nesse contexto. O que é que te faria bater a porta, dizer assim, eu não aguento mais isto, eu vou-me embora? Se me fizessem isto, ou se isto acontecesse assim, eu mesmo com aqueles 5 valores, eu arrancava. Então, é a estratégia do partido. E aqui descobrimos um valor adicional muito importante. Se calhar mais um dos mais. Normalmente é quando surgem os mais importantes, no 3 e no 4. Depois há a estratégia do ficar, que também é gira, que é assim. Então, imagina que tens os valores que descobriste no ponto 1 e no ponto 2. Mas não tens o valor que descobriste no ponto 3. O que é que, apesar disso, ainda te faria ficar? Então a pessoa, normalmente, alguns podem não encontrar, mas a maior parte diz, eu ainda ficaria por causa disto. E aqui descobre outro extremamente importante. Então depois aqui vem a altura, no ponto 5, então imaginemos que já temos aqui 7 valores, não é? Constrói então a tua hierarquia, com esses 7 valores, em que 1 é o mais importante da pirâmide, e depois temos 2, 3, 4, e por aí vai, como os menos importantes. Mas são muito importantes, porque estamos a falar e podem existir 200, 300, 400 valores, mas são aqueles que comandam e são importantes para naquele contexto. E depois aqui, quando já temos esta construção, é uma construção cognitiva, o que nós achamos que é importante para nós, mas depois aqui vamos brincar com dilemas. Vamos descobrir o que é que inconscientemente, verdadeiramente é importante para mim. E pode dar o mesmo tipo de hierarquia que dá no 5, mas normalmente dá coisas totalmente diferentes.
não é? Há uns que mexem só uma coisa ou outra, têm mais consciência deles próprios, há outros que às vezes o que está em primeiro passa para quarto e por aí vai, portanto, torna-se engraçado descobrir o resultado de cada um. E finalmente, depois do 6, os dilemas, dá a ser a via final. E a pessoa, sim, fica com a sua bússola para aquilo que comanda a vida e que torna-se importante, então, o alinhamento de tudo para que a pessoa possa gastar menos energia, chegar ao fim do dia com mais energia do que quando começou. Não é? Então, essas perguntas é para Isto é um construirmos um exercício que eu vou ainda demonstrar. Uma hierarquia de valores. Isso. Que eu ainda vou demonstrar ao vivo e a cores, como se costuma dizer. Não é? Então, claro, isto é o resumo, não é? Mas vamos ver ainda a demonstração e, no entanto, está todo descrito, portanto, na página 162 do manual. Portanto, então tem ele. E claro, já pensaram no que é ter a bússola da nossa vida no contexto? O que me vai permitir fazer as coisas com menos gasto de energia? Porque eu posso fazer as coisas com muito gasto de energia. Ou posso chegar ao fim do dia leve, tranquilo. E claro, já vejo alguns olhinhos aí. Isto aqui é uma cena interessante, não é? Eu gosto imenso. Aliás, é uma das palavras que eu falo muito e digo muito, valores e princípios. É algo que eu exteriorizo. E como é que seria descobrir os nossos mais importantes? Que estão às vezes ali encrostados e que não estão no consciente. Posso-me voluntariar? Podes-te voluntariar. Valores. E os valores são aquilo que comanda a nossa vida, aquilo que nos dá significado e motivação.